dia, agronegócio! Terça-feira, 8 de março de 2022, 8 horas, 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Hoje estamos ali num espacinho diferente, mas se você quiser nos acompanhar por lá, estamos ali no terceiro bloco de informações. Tem ali a minha carinha, vocês já podem clicar e vão direto para o Bom Dia Agronegócio, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Aqui começamos o dia já te mandando parabéns, você mulher, principalmente as mulheres do agro, né, neste Dia Internacional da Mulher. Parece bobagem, né, a gente ter que brigar pelo óbvio. A gente acabou de receber aqui a mensagem de um colega de trabalho falando sobre isso, e ele falou, né, a luta de vocês, uma hora não vai ser mais necessária, né? Ele se coloca muito bem, ele fala, deve ser chato a beça ter que lutar pelo óbvio, né? Mas vai ter um dia que não vamos mais precisar falar sobre isso. Mas se temos um dia internacional só para nós, então vamos celebrá-lo. Isso é realmente bastante importante. E a todas as mulheres do agronegócio, meu imenso abraço, meu carinho e dedicação a vocês. Hoje vocês vão ver que nas nossas redes sociais, ao longo do dia, vamos ter vários posts ali de mulheres que, na pessoa delas, a gente vai homenagear todas as mulheres do agro, todas as mulheres que fazem parte ali da nossa vida, né? As mulheres que estão mudando esse mundo, e isso é bastante interessante da gente retomar, né? Como nós temos hoje a mulher num papel de muito mais de protagonista, né? Do agronegócio, no agronegócio, em relação a alguns anos, né? Embora ela sempre teve um papel determinante, a sua figura não tinha protagonismo, né? Ela não aparecia como protagonista, embora sempre tenha sido, né? E hoje a gente já pode falar que sim, que temos mulheres protagonistas, claramente protagonistas no agronegócio e em outros setores importantíssimos. O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo e as mulheres são uma parte importantíssima dessa veia empreendedora que o Brasil tem, inclusive no campo. Isso é excelente e eu tenho muito orgulho de, como mulher, trabalhar num setor que cada vez mais trabalha pela equidade das coisas, né? Pela equidade dos profissionais. Eu não quero caminhar nem à frente nem atrás dos meus pares, eu quero caminhar ao lado deles, como pessoas, né? Mulher, homem, não importa, né? Como seres humanos, queremos ali caminhar lado a lado, e essa é a minha mensagem para vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo e com toda a equipe do Notícias Agrícolas, que hoje é majoritariamente feminina, né? Temos aí na nossa equipe, a maior parte é formada por mulheres, jovens mulheres, mulheres mais maduras e mulheres que nos inspiram todos os dias, né? E o meu desejo é que essas diferenças que nós carregamos, e elas são completamente importantes, elas sejam as pontes, né? Para que a igualdade seja muito óbvia realmente, né? E ela não precise mais ser discutida, tá certo? Vamos seguir por aqui, senhoras e senhores. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, certo? E como nós sempre fazemos, vamos começar aqui com a nossa rodada de preços. E eu já começo, inclusive, agradecendo pelo Eduardo Viotto, mandando aqui feliz Dia das Mulheres para mim, para todas as mulheres. Sucesso para você também, viu, meu amigo? Bom ter você por aqui. O Agnaldo também mandando parabéns a todas as mulheres. O William também, feliz Dia das Mulheres do Agro. É isso mesmo. Pessoal da Safra Cor, bom dia, Carla. Feliz Dia da Mulher e para todas as mulheres que aqui estão. É isso mesmo. E para minha mulher preferida, meu modelo e principal referência de tudo, de coragem, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de fé, de garra e de determinação, Dona Eliana de Oliveira Mendes Carvalho, minha mãe e minha mulher preferida, né? No mundo inteiro, todo o meu carinho, todo o meu amor para você, e obrigada por ter feito a mulher que eu sou hoje, viu, mãe? Você é tudo para mim. E também quero agradecer, porque estão ali, ó, pau a pau, minha mãe e Ana Paula Olive, nossa diretora e minha amiga pessoal, né? Ana Paula, ela é o respiro
dessa equipe. Ana Paula Olive, vocês vão ver ela aí no Notícias Agrícolas, nas nossas redes sociais, tem a foto dela ao lado do nosso lema, que é o Seja Porta-Voz de Si Mesmo. Ana Paula é o respiro, né? É o sopro de alegria e de leveza que nós temos aqui nesse time. Ana Paula, quando ela entra num espaço, ela domina completamente, com muita humildade, generosidade e gentileza, que são características completamente marcantes, fora uma alegria que ela carrega muito forte e muito naturalmente, né? Então ela domina os espaços, ela preenche não só espaços físicos, mas todo e qualquer espaço que você oferecer para ela, com amor, com carinho e com gentileza. Então, Ana, super, para mim ela é super. Um beijo enorme, não só meu, mas de todo o nosso time para você. A gente te ama e te admira demais. Obrigada por toda a dedicação que você tem conosco, viu? Trabalhar contigo é um privilégio enorme e no meu caso, que divido a vida com você há 12 anos, né? Há 12 anos que eu posso ter a dizer que eu sou sua amiga, para mim é um privilégio enorme. Obrigada por tudo. Você faz por mim, pela minha família e pela nossa família aqui no Notícias Agrícolas, tá bom? Eita! Feliz Dia da Mulher para você que tá aí do outro lado, hein? Obrigada por tudo que você faz por nós também, certo? Bom, senhoras e senhores, hoje me parece um dia mais calmo para os mercados, né? Nós temos aí um dia de realização de lucros para algumas commodities, o que é bastante importante. Nós temos também a espera pelo novo relatório mensal de oferta e demanda que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta quarta-feira, amanhã, dia 9 de março, e tudo isso muito ali, muito latente para os mercados. Então, a soja, agora, na Bolsa de Chicago, no primeiro ou principal vencimento, vale $16,85 por bushel, 1,6% de alta. O milho, 74 não, $7,46 por bushel, 0,4% de queda na Bolsa de Chicago. O trigo tem $13,26 no primeiro contrato, sobe 2,5%, mas já adianto que é somente no primeiro contrato. Os demais estão recuando um pouquinho. Nós temos o maio com $13,23, o julho e o setembro perdem 29 e 33 pontos, respectivamente. O julho vale 12,23, o setembro $11,08. Já a gente vai comentar esse mercado, tá? Nós temos ainda na Bolsa de Chicago os derivados da soja. Hoje quem lidera os ganhos é o farelo, tem 1,4% de ganho nesta manhã de terça-feira, e o primeiro contrato com $465,20 por tonelada curta. O óleo de soja com 1% de alta, 74 cents mais 85 por libra-peso no seu contrato mais negociado. Tá? Então, essa é a Bolsa de Chicago. Já a gente vai desdobrar esses mercados e responder aqui as suas perguntas, as suas dúvidas. Inclusive, mande os seus comentários, mande as suas perguntas, que a gente quer te ouvir, quer saber que tipo de informação você precisa para tocar o seu dia, para fazer os seus negócios, tomar as suas decisões, tá? Mande a sua pergunta, não esqueça de mandar também para nós de onde você fala. Sua cidade, seu estado, a gente quer saber até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas. Não se esqueça que o canal está aberto tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? A Caroline Leal, ela diz o seguinte: bom dia, qual o teu nome? Desculpe, te conheci na semana passada. Bom dia, Caroline. Meu nome é Carla Carolina, muito prazer, seja bem-vinda sempre a este programa, ao Notícias Agrícolas, viu? Então, fique aqui conosco, porque tem muita informação ainda para a gente discutir nesses próximos minutos, tá certo? Bolsa de Nova York, senhoras e senhores, o café cai 0,5% para valer $2,25 mais 38 por libra-peso. O açúcar também recuando hoje, 0,6% de queda para valer 19 cents mais 16 por libra. O algodão sobe 0,3%. Para o primeiro vencimento mais negociado ser cotado a $1,17 mais 30 por libra-peso, e o petróleo continua em alta e alta considerável. O WTI sobe agora 3% para o barril valer $122,92. No petróleo Brent, que é referência para a Petrobras e também referência para na verdade é um reflexo do quadro global de oferta e demanda, o Brent tem agora $127 por barril, mais 36 cents, uma alta de 3,4%. O gás natural recua um pouquinho, o ouro sobe, a prata sobe, o cobre também
sobe, tá? Então percebam que nós temos aí um movimento que hoje não é comum para todas as commodities, diferente do que nós observamos nos últimos dias, né? Nós tivemos ali uma situação de altas muito expressivas, à exceção da soja, que foi ali testando, né, patamares mais contidos um pouco, e a gente foi vendo essa situação toda. O conflito entre Rússia e Ucrânia continua, já já a gente vai falar sobre ele, mas hoje uma nova rodada de negociações acontece. É a terceira rodada de negociações entre as delegações russa e ucraniana. Então, isso já é um certo alívio ali, um pano quente para esse mercado. Não quer dizer que as coisas se resolveram, mas nem de longe, né? Mas nem de longe. Então, estamos ali acompanhando, tá? Antes da gente comentar os mercados, né, e fazer o nosso resuminho aqui do mercado financeiro, como sempre com o apoio da Agriinvest Commodities, vamos ver como é que ficaram as cotações na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Olha só, o farelo subiu, voltou a subir, o óleo de soja caiu, o milho caiu e o suíno vivo continua em queda livre. 2,2% de baixa nesta terça-feira, e as informações da Agriinvest sobre a carne suína lá na China. A carne suína na China não para de cair, mesmo com os esforços do governo. O governo está comprando carne para suas reservas, mas o volume ofertado supera as compras em 1 por 20. Ou seja, segundo aqui o Eduardo Vanin, está enxugando o gelo o governo chinês. As grandes produtoras de carne suína estão divulgando seus números de janeiro e fevereiro, e a Mu Yuan, a maior produtora listada em bolsa, disse que o abate de suínos cresceu 60% no comparativo anual. Essa é a velha fórmula dos ganhos decrescentes de escalada, né? Ainda como explica o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, né? Quando se está no prejuízo, aumente a produção mais rápido que o custo médio, reduzindo assim o custo unitário. Mas isso também quer dizer que a oferta será maior e os preços continuarão caindo. Vocês viram que eu falei também sobre o farelo em alta na Bolsa de Chicago, né? Mais de 1% de ganho nesta manhã de terça-feira. Na China, os preços do farelo também estão altos, tá? Inclusive no spot ou no mercado disponível, né? No próximo, ali no curto prazo, eles continuam, além dos preços do farelo, os preços do óleo também próximo às máximas em alguns anos, segundo a Agriinvest. E isso ajuda a manter ali, inclusive, as margens de esmagamento para a China também no mercado mais próximo, de curto prazo, ou no mercado spot, como nós costumamos dizer, também mais saudáveis. Isso faz com que a China continue fazendo algumas compras de soja nos Estados Unidos para embarques curtos, como foi o caso de ontem, quando o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma informação de venda de soja de 132 mil toneladas. Mas deste volume, 66 mil eram da safra 21-22 e 66 mil da safra 22-23. Então nós tivemos ali a China mais uma vez se mexendo no mercado. Na semana passada, de segunda a sexta, foram anunciadas vendas de soja para a China e para demais mercados, e nós vimos então isso ser inclusive um fator de ajuda para as cotações na Bolsa de Chicago. Se há um deslocamento da demanda daqui para os Estados Unidos, os preços, isso ajuda, né, os preços na Bolsa Internacional, no mercado futuro norte-americano, a subirem. Por isso que nós continuamos a ver os vencimentos mais curtos, mais elevados, e quando sobem, registrando ganhos mais expressivos. Em parte, isso se deu também por conta do conflito, então houve uma alta da soja na carona do trigo e do milho. O trigo ficou travado no limite de alta por 5 sessões consecutivas, ou 6 também, né? Não é isso que vai fazer a diferença dos quase 70% que já subiram os preços do trigo desde o início do ano até ontem, tá? Somente na última semana nós tivemos uma alta de 40% nos preços do trigo, e isso ajudou a puxar um pouquinho os preços da soja. Mas a soja, ela tem os seus próprios fundamentos já muito fortes, né? Acho que já comecei a comentar os mercados. Mandem, por favor, tá, pessoal, suas perguntas, mandem suas dúvidas, que a gente quer tirar aqui todas as dúvidas de vocês. Se eu puder responder, né, eu vou trazendo aqui as respostas já. Se não, levo para os nossos especialistas e a gente vai comentando com vocês ao longo das próximas edições, tá bem? Bom,
Como eu dizia, então a China vem se movimentando no mercado, vem olhando para a soja norte-americana, também porque a nossa soja ainda está em patamares elevados de preços, dados não só os ganhos que se observam em Chicago, mas também os prêmios que estão acima de $1,40, $1,30 para as principais posições de entrega, né, nos portos, e há uma demanda que continua se intensificando entre exportação e demanda interna, né? A demanda interna, as margens de esmagamento aqui no Brasil estão muito boas. Isso ajuda a motivar naturalmente a participação da indústria nas compras e a disputar a pouca soja que nós teremos disponível. Depois de uma quebra aí de quase 30 milhões de toneladas ou de 30 milhões de toneladas, nós vamos ter aí uma corrida para garantir essa originação, ou para a demanda interna ou para o mercado internacional. O que traz também um temperinho a mais nesse quadro do mercado da soja é naturalmente esse relatório que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta quarta-feira, dia 9, quando nós vamos ter uma atualização dos números da safra sul-americana, que são bastante esperados, vamos ter uma atualização dos estoques norte-americanos, do programa de exportação dos Estados Unidos, e isso vai entrar na conta porque eles estão exportando mais do que imaginaram que exportariam, dada a quebra que tivemos aqui. Então, esse deslocamento da demanda, como eu falei, vai continuar mexendo com o mercado, segundo explicam os analistas e consultores de mercado, tá? O mercado de soja já está aberto para você no Notícias Agrícolas. Hoje é um dia mais calmo e de certa, né, como disse o Vlamir Brandalize ontem para o Alexander Horta, o mercado está ali trabalhando com uma certa né, estabilidade, uma certa cautela à espera desses números. Entre as expectativas do Vlamir, nós temos aí uma possibilidade de redução nos estoques finais norte-americanos de 1,5 milhão de toneladas e de 7 milhões de toneladas na produção do Brasil. Mas é preciso a gente lembrar que o USDA é um órgão bastante conservador e vai fazendo seus ajustes, né, para as cotações, para os volumes, para os preços, para as safras, sempre de forma muito contida, né? Sempre muito cauteloso. Então, vamos entender como é que as coisas vão se dar aí nas próximas horas, como é que o mercado vai se comportar e principalmente como é que os preços vão olhar para tudo isso a partir de amanhã, 14h, quando esses novos números forem divulgados. Enquanto estamos nós aqui conversando, a soja inclusive vai intensificando seus ganhos. Os principais vencimentos agora sobem de 19,5 a 31,5 pontos, tá? Então, o março, que já sai da tela, no dia 14, 15 sai da tela o março, $17,06 por bushel, pouquíssimos contratos sendo negociados aqui no março. O maio, que é o contrato mais negociado agora, $16,85. O julho, $16,57. O agosto, $16 por bushel, tá? Então, esse é o mercado da soja nesta manhã de quarta-feira. São as informações que já aparecem na tela pra gente, ok? Se você tiver perguntas, por favor, vão nos trazendo aqui as informações, vão nos trazendo as perguntas, eu vou respondendo para vocês por aqui, tá? O Cássio, bom dia. E o relatório do USDA pode dar fôlego aos preços da soja em milho aqui no Brasil? Cássio, à medida em que houver realmente essa redução na produção brasileira, eu imagino que sim. Mas é importante lembrar que o mercado brasileiro, apesar de sermos o maior produtor, exportador globais de soja, nós temos ainda um referencial em Chicago. Precisamos entender como é que as cotações em Chicago vão reagir e como é que isso vai bater aqui na formação dos nossos preços, que tem uma variável simples, um tripé simples de formação, né? E depois a gente vai adaptando isso, descontando as despesas portuárias, as despesas de frete e tudo mais. Mas a gente está falando de uma combinação de 3 fatores importantíssimos: Chicago, dólar e câmbio. A partir do momento que a gente olha para essas 3 variáveis, a gente tem preços ainda muito elevados no Brasil, os portos testando acima de R$200 por saca. Claro que para o interior, né, a depender da região, vai liquidar um pouquinho menos do que R$200. Como eu falei, as despesas estão muito altas, os fretes rodoviários estão em patamares muito elevados, então tudo isso vai fazer diferença na tua conta. Agora, caso os números venham de forma que dê um ganho na Bolsa de Chicago, isso pode sim ser refletido no mercado nacional, tá? Então, vamos ter atenção a isso, certamente.
Quais são as estimativas de estoque de milho para a safrinha 2022? Me pergunta o Bruno. Bruno, a gente vai ter os novos números da Conab também sendo reportados nessa semana. Eu não tenho certeza se é nesta é na quinta-feira, dia 10 de março. Aí, na quarta-feira, quando saem esses números, a gente vai conhecer uma um número mais interessante para os estoques, porque nós estamos aí com a colheita de milho verão em andamento, os números o tamanho da quebra está sendo também ainda atualizado, então vamos dar uma olhadinha, vamos tentar entender como é que as coisas vão se dar, tá? Aí eu consigo te dar um número mais claro. Mas são estoques da safrinha, é difícil dizer, mas os estoques finais de milho do Brasil não deverão ser muito altos, porque nós vimos de estoques apertados, né? Já tivemos que exportar menos o ano passado, porque tínhamos ali uma condição de estoque bem ajustada, né? Mas nós temos aí uma safra de verão que vem quebrada, mas uma safrinha, né? A segunda safra em aberto, né? Completamente em aberto. Então a gente vai ter que entender quais são as expectativas para a safrinha, para saber também como serão os nossos estoques. Amanhã não, quinta-feira, dia 10 de março, 9 horas pelo horário oficial de Brasília, novos números da Conab. Vamos entender como ficam esses estoques. A sua pergunta é completamente pertinente, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguém sobre a soja para eu passar para os demais mercados. O Elias nos diz o seguinte: bom dia, ainda tem soja à venda no mercado brasileiro? Não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta, mas sim, tem soja à venda no mercado brasileiro, embora nesse momento os vendedores estejam um pouco mais reticentes em fazer essas vendas, dada a sua preocupação com o volume que será efetivamente colhido por ele e como é que os preços vão se comportar nesse momento onde a volatilidade é muito, muito forte, né? Então é preciso a gente entender como é que as coisas vão ficar e saber se a gente vai ter um direcionamento mais claro para os preços até que as coisas tenham uma, né, uma direção mais clara, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também no nosso YouTube, se temos perguntas sobre o mercado da soja. A gentileza das pessoas, né? O Douglas, engenheiro agrônomo, muito bom dia, mulheres do Brasil, em especial mulheres do agro. Obrigada, viu, Douglas? O Tiago, ótimo dia, Carla, conseguindo comprar adubo agora com preços próximos aos do ano passado. Compensa estocar o que consegui, Caratinga, Minas Gerais. Olha só, Tiago, ótimo dia para ti também, meu amigo. Eu não tenho essa competência para te dizer, Thiago, se é bom momento para você estocar. Mas se você está conseguindo comprar algo perto do que se comprou no ano passado, é coisa de você tratar ali com os seus profissionais de confiança, com o teu time, com a tua equipe, para saber se não seria um bom momento para isso, né? Agora, tenha atenção, tá, Thiago? Porque a gente está falando de um momento muito complexo para estocar esses fertilizantes, né? A segurança precisa vir em primeiro lugar. A gente fez, inclusive, uma pauta com um especialista em segurança no agronegócio, que é o Carlos Umerli, falando sobre isso, né? Como estocar os seus fertilizantes em segurança num momento como esse, onde os preços estão elevadíssimos e há uma corrida realmente de compra. Então, assim, eu não tenho, como eu falei, essa competência para te dizer não, estoque ou não estoque, né? Vá comprar um pouco mais, porque eu né, realmente não trabalho com essa gestão. O que é importante, Thiago, a minha orientação mais valiosa para ti é tenha um profissional de confiança para isso. Você deve ter o seu engenheiro agrônomo, deve ter os seus outros técnicos, as pessoas que trabalham para você na lavoura efetivamente, o seu contador, o seu administrador, tenha um profissional que vai te ajudar na comercialização. E quando eu falo da comercialização, eu falo inclusive da compra de insumos. Então, quando você faz as suas vendas para a safra nova, né, para a safra seguinte, você já precisa pensar na compra dos insumos. E precisam ser operações casadas, estruturadas. Precisa acontecer na mesma moeda, vendeu em dólar, compra em dólar, vendeu em real, compra em real e vice-versa. Você tem que ter um travamento do câmbio, você tem que ter um travamento dos prêmios, caso lhe seja interessante. Então, é sempre fazendo tudo muito amarradinho para que você não perca nenhuma oportunidade e nem dê nenhum passo em falso, tá? Isso é importante.
A Caroline, né? Prazer, Carla. Muito prazer, viu, Caroline? O Sidney Aparecido. Oi, bom dia, Carla. Sou o Sidney, do interior de Reserva, Paraná. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada, viu, Sidney? O senhor é sempre um espectador tão assíduo aqui do nosso Bom Dia Agro, né? Fico feliz em saber, viu? Muito obrigada. Olha só, como está o cenário da suinocultura? Me pergunta o Danilo. A China retorna a comercializar volumes? Ó, a gente vai ter os dados da SECEX aí já nos próximos dias, né? Essa semana não saiu na segunda-feira. Deixa eu só confirmar se é hoje que vai ser divulgado esse. Não, acho que é só na semana que vem que nós teremos a atualização da nossa balança comercial. E aí eu posso te dizer, Danilo, que ainda é um cenário difícil, de preços apertados, né? Margens estranguladas para os granjeiros, então a gente está falando de produtores de aves, suínos, animais em geral, pecuária leiteira, tá tudo com as margens muito apertadas. A China, ela continua comprando do Brasil, mas ela está no momento onde os preços por lá estão muito baixos, né? Tá em queda livre. Eu separei aqui uma informação bastante importante, ó. A China vai comprar 38 mil toneladas de carne suína para suas reservas estatais centrais nesta quinta-feira, informações do Centro de Gerenciamento de Reservas de Mercadoria da China. A compra, após a primeira rodada de estoques deste ano, na semana passada, ocorre em um momento em que Pequim busca sustentar os preços do suíno após uma queda acentuada. Então, o governo vai tirar do mercado essas 38 mil toneladas, vai comprar para recompor as suas reservas. Então, precisamos entender como é que vão ser as suas importações aqui do Brasil e de outros países, né? Olha só, agricultores em muitas regiões da China vêm sofrendo enormes perdas devido aos baixos preços da carne suína e os altos custos de alimentação. Perdas duradouras podem levar alguns a saírem do mercado, levando a um corte na produção da carne preferida na China, segundo alguns analistas. Caso isso de fato aconteça, pode haver uma retomada dos preços, né? O rebanho suíno da China foi dizimado anteriormente pela doença mortal da peste suína africana. Lá em 2018, 2019 foi um caos generalizado. A China perdeu uma parte enorme do seu plantel e por conta disso nós tivemos essa condição, tá? Então o cenário da suinocultura aqui no Brasil ainda é bastante preocupante. Há uma pressão sobre este setor, bem como sobre a avicultura de postura, pecuária de corte, pecuária de leite e as demais criações, né, as demais áreas da pecuária. Então, vamos acompanhando e vamos monitorando. Qualquer novidade, vocês serão, como sempre, os primeiros a saber, tá? Bom, senhoras e senhores, vamos seguindo por aqui, vamos dar uma olhadinha no mercado do milho. Nesse momento, o mercado em baixa e nós temos aí perdas de 1,75 a 11,5 pontos. Esse mercado também passa por um movimento de realização de lucros e de ajustes antes da chegada do relatório do US da manhã. Então, nós temos o março com 7 dólares e 37, o maio 7 dólares e 47, o julho 7 dólares e 22, o setembro 6 dólares e 72 cents por bushel, tá? Então, como eu falei, para o mercado internacional, Bolsa de Chicago, é um dia de realização de lucros, é um dia de mercado mais calmo, mais cauteloso. Para o mercado brasileiro, nós temos ainda cotações que seguem caminhando em patamares interessantes, são preços que encontram certa sustentação, mesmo diante do avanço da colheita da safra de verão e do plantio da segunda safra, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se nós já temos os primeiros números da B3. Deixa eu ver aqui se já temos atualização. Acho que ainda não temos. Eu vou confirmar aqui para vocês. Porque nós temos abertura às 9 horas, né? Então, deixa eu só ver como as cotações ficaram ontem para saber se é realmente. Não, eu acho que é isso mesmo, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha aqui na B3 de ontem. É, isso mesmo, ainda temos a B3 de ontem, mas o que já é uma referência bastante interessante de se observar, a gente está falando de preços acima dos R$100 e bem acima para o contrato maio, por exemplo, que ontem fechou com R$105,70, uma alta de 0,3%.
Todos os contratos subiram ontem, o março fechou com R$ 101,99, o julho com R$ 99,91, o setembro R$ 99,55. Então nós tivemos ganhos importantes e expressivos para o milho. Assim segue o mercado, né? Continua o mercado ainda nos apontando para essa situação. Vou até buscar aqui a análise do Brandalize para o mercado físico para dividir com vocês. Brandalize Consulting, do grande, incrível Vlamir Brandalize, né? Outro do meu time de mentores do agronegócio, né? Olha só, colheita evoluindo e plantio na reta final, com indústrias querendo milho e exportadores no mercado para levar novos volumes. Assim como acontece na soja, nós temos também uma disputa, então, entre demanda interna e exportação quando a gente fala de milho, segundo as informações do Vlamir Brandalize. No entanto, ele afirma também que são poucas as ofertas, poucos os negócios que se efetivam neste momento para o mercado do milho, né? Justamente por conta dessa possibilidade das cotações ainda encontrarem patamares que possivelmente podem testar níveis mais elevados, né? Patamares mais elevados, a gente está vendo essa condição. Olha o que diz o Vlamir. O mercado do milho começou a semana com poucas ofertas. Tem bom interesse de demanda, muito comprador querendo e pouco vendedor aparecendo. Segue com colheita da safra de verão em andamento e o cereal segue sendo entregue a fixar e quase nada de fechamentos efetivados, sendo que as grandes indústrias de ração e cooperativas continuam querendo milho a fixar para fechar mais adiante quando a colheita da safrinha estiver andando, e assim esperam o milho mais baratinho, né? Mais em conta no meio do ano para frente. Mas no curto prazo, a disputa está forte com os portos, porque seguem os compradores na exportação querendo milho. E nesse começo de semana, tivemos chances de R$ 109 nos portos. Atenção, você produtor de milho, hein? Chance de R$ 109 nos portos brasileiros para embarques curtos, sem mostrar vendedores ou poucos negócios acontecendo, tá? Mesma forma, isso se transfere para o mercado físico, para o mercado interno. Olha só, poucos compradores em níveis acima dos R$ 100 para o consumidor CIF ou nos portos. Dessa forma, mais demanda do que oferta. Preços em alta, naturalmente, tá? Então, este é o cenário para o mercado do milho, segundo as últimas informações de Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. Bom, senhoras e senhores, né? Temos aqui o mercado do milho comentado, o mercado da soja comentado, e vamos dar uma olhadinha agora no mercado do trigo, né? Nós tivemos aí, como eu já adiantei no comecinho do Bom Dia Agronegócio, 5 sessões de alta seguidas para o mercado do trigo, né? Deixa eu ver se foram 5 ou 6. 5 limites de alta seguidos até ontem. Desde o começo de 2022 até agora, os preços do trigo já subiram 70% ou 68%. Né? Então são preços em patamares historicamente altos, são cotações acima dos $12 nos contratos mais negociados nesse momento, nos primeiros vencimentos, e a gente tem esse mercado muito sustentado, principalmente pelas questões do conflito Rússia e Ucrânia, mas a Ucrânia começou a falar agora, segundo também a Agriinvest, que pode voltar a exportar grãos através de suas ferrovias, enquanto os países na Europa estão estudando limitar as suas exportações de cereais. Isso mantém as cotações em alta, mas hoje é um dia nítido de realização de lucros, depois de não só os preços estarem no limite de alta, como terem o limite de alta estendido. Ontem travaram nos 85 pontos de ganho e assim se seguiu, né? Então a gente está falando nesse momento de o contrato março, que está também para sair da tela, $13,04, perde 120 pontos, 121 pontos para ser mais exata. O maio tem ali $13,25, sobe 31 pontos mais 25, o julho $12,23, perdendo 29 pontos e meio, setembro $11,11 com 30 pontos e meio de queda. Então já é sabido que a próxima safra, tanto de Rússia quanto da Ucrânia, estão ameaçadas, estão em campo se desenvolvendo, mas provavelmente, caso o conflito continue acontecendo, principalmente na Ucrânia, não deverá haver colheita, né? Na Rússia, se houver a comercialização, está muito incerta, está em xeque, não sabemos como vai se dar. E somado a tudo isso, as questões logísticas, a questão da guerra, o abastecimento, as sanções comerciais, todos aqueles fatores que vocês já sabem, ontem chegou no mercado uma nova informação. E aí, senhoras e senhores, eu vou falar para vocês, né? Desgraça pouco é bobagem, como diz o ditado.
Agora, as informações são de que os preços, a safra de trigo da China não vai nada bem, sofre com adversidades climáticas, a sua safra de inverno, e pode ser uma das piores já vistas, segundo né, esses analistas internacionais. E é uma informação bastante preocupante, porque pode tirar um volume ainda maior do mercado. Então, para o trigo, amanhã, o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também será importante. Vamos entender como os números do trigo serão atualizados, quais dados teremos de consumo. A China sinalizou certo recuo de demanda para o trigo, não sabemos se isso vai se confirmar, principalmente diante de um momento como esse, onde a oferta é completamente incerta. Então, temos que ter atenção a todas essas informações. O mercado do trigo é um dos que mais sente o impacto, talvez o que mais sente, efetivamente, sem contar que ele é base para a alimentação de inúmeras populações no mundo todo. Então, a demanda que não acontece na Ucrânia e na Rússia está sendo deslocada para outras origens. Hoje, as principais origens, tenho reforçado sempre isso aqui, são Austrália, Argentina, França, Estados Unidos, tá? Estamos acompanhando. Como é que tudo isso acontece para o mercado brasileiro, Carla? Os preços aqui também estão subindo, os negócios já estão mais contidos, mas estamos ali de olho, estamos ali acompanhando e monitorando, tá certo? Estamos tentando entender como é que as coisas vão se dar para nós também, ok? Bom, comentamos então o mercado de grãos, vamos dar uma olhadinha nas soft commodities. Na Bolsa de Nova York, nós temos ali o mercado do café com certa estabilidade, os preços caminham mais lentamente e tentando entender quais serão os impactos diretos da guerra, principalmente para o consumo, né, de café. Então, estamos ali também tentando entender essa movimentação. Hoje é um dia de certa estabilidade para os preços. Vamos dar uma olhadinha nesse momento como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York. A Virgínia, inclusive, já abriu esse mercado para você, está disponível aqui na nossa página inicial, tá? Ó, maio, 2 dólares e 25 mais 45 por libra peso. O julho, 2 dólares e 24 mais 25 por libra. O setembro, 2 dólares e 22 mais 90, subindo 0,5%. E o setembro cai 1,3% para valer 2 dólares e 20 mais 70 por libra peso, ok? Então, nós temos essa situação, preços subindo, olhando para os seus fundamentos. É importante que a gente sempre lembre você disso. Embora as questões geopolíticas, nesse momento, elas tenham um peso bem grande e muito sério, porque realmente os desdobramentos podem ser muito agressivos. Ao lado das questões geopolíticas e no centro da atenção dos traders, salvo um mercado como o trigo, por exemplo, ou um petróleo, por exemplo, onde faz parte dos fundamentos o que está acontecendo, a gente tem que lembrar que isso também está no radar dos players ali do mercado, né? Não são só as questões geopolíticas que falam neste momento, elas têm mais voz, elas têm um espaço forte, mas é preciso lembrar que os fundamentos estão sempre ali no campo de visão dos traders, e esses movimentos de correção e de realização de lucros, eles são justamente para ir ajustando o mercado a um cenário que ele já conhecia, né? E o que pode acontecer diante das projeções que a gente tem. Então, são mercados que a gente vai precisar entender, tá? Bom, nós temos aqui também o mercado do açúcar, que já também está aberto para você. No Notícias Agrícolas, nós estamos falando de mercado em alta, né? Perdão, em baixa, né? Apesar da alta do petróleo de 3%, hoje é um dia de realização de lucros também para o mercado do açúcar, né? E os preços não recuam só na Bolsa de Nova York, mas recuam também na Bolsa de Londres. E é bastante interessante da gente observar o mercado do açúcar, que apesar das baixas, ele consegue manter ainda patamares acima dos 19 cents por libra peso. Então, para o maio, 19 cents mais 15 por libra, 0,6% de queda. O julho, 19 cents mais 2 por libra peso. Deixa eu atualizar minha tela aqui. Perdendo 0,6%. O outubro cai 0,7, 19 cents mais 5 por libra. E o março, 19 cents mais 18, uma alta de 0,3%. Então, perceba, né? O açúcar tá aí caminhando. Ontem, inclusive, a gente recebeu um comentário. As pessoas, às vezes, elas podem ser tão maldosas na internet, né? Sem a menor necessidade.
Ontem uma pessoa comentou lá no post faço questão de explicar isso novamente, inclusive indicar aqui um conteúdo do nosso especialista no setor sucroenergético, Jonathan Simeão. Nós demos a informação de que o açúcar acompanhava as altas do petróleo de ontem de mais de 6%, e alguém falou, quem vê então pensa que o açúcar agora é derivado do petróleo. Não, senhoras e senhores, o açúcar não é derivado do petróleo, mas o petróleo e a sua movimentação de preços, ela tem papel determinante e decisivo para a questão de definição do mix das usinas, né? Que mix é esse, né? É aquele mix se vamos fazer mais açúcar ou mais etanol. Por quê? Porque nós temos ali o petróleo puxando preços da gasolina, a gasolina puxando preços do etanol, e isso determina se a usina vai ter uma safra mais açucareira ou mais alcooleira. É normal, sempre foram mercados correlacionados. Fora que todas as commodities caminham muito relacionadamente, isso, e principalmente as commodities agrícolas, né? Quando elas estão nesse turbilhão de informação, como é o caso dessa situação, né? Desse mercado, a gente está falando, então, de um movimento que precisa ser compreendido dessa forma, né? Como eu falei, nós temos ali um cenário como esse. Então, é preciso a gente entender, é preciso a gente monitorar. Mas como eu falei, normal, a internet, as pessoas são maldosas, mas a gente não tem problema nenhum em continuar explicando as coisas, porque esse é o nosso papel, não é? Para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Quer ver uma notícia importante que acabou de entrar no Notícias Agrícolas? Conflito na Ucrânia estimula exportações de milho e trigo do Brasil, enxugando a nossa oferta. Então, essa notícia já está colocada para você aqui no Notícias Agrícolas. Olha só, foram negociadas cerca de 500 mil toneladas de milho para exportação no Paraná, a preços mais elevados do que o mercado interno pode pagar, segundo informou o analista da consultoria TIF, citando negócios da última semana. Segundo ele, o mercado já estava apertado após a quebra da primeira safra de milho, antes da demanda vinda da guerra, que agora pode aumentar. Né? Nós vimos falando já sobre isso há muito tempo, falando sobre como isso pode acontecer, como o Brasil é uma origem agora determinante para o mercado do trigo e para o mercado do milho, principalmente, né? Volto a lembrá-los. A Europa não compra milho dos Estados Unidos por não ter aprovadas as suas variedades genéticas lá utilizadas. Vai ter que comprar no Brasil, assim como países da África. Ou a China vai comprar milho nos Estados Unidos. Não é grande compradora de milho do Brasil, inclusive já há um tempo há essa tratativa para que a gente possa exportar mais milho para os chineses. Então, tudo isso vai caminhando, né, para a gente redesenhar o fluxo ali do comércio global diante do que está acontecendo agora. No momento em que o conflito terminar, claro que as cotações podem ter uma super virada e a gente tem uma condição completamente diferente daquilo que se observa, tá? Então, estamos ali de olho, estamos acompanhando passo a passo de todos os mercados. 9h16 pelo horário oficial de Brasília. Vamos passar ali pelas nossas notícias, saber o que já é informação aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Olha só, dólar tem pouca alteração antirreal com a Ucrânia e preços dos combustíveis no radar. Nesse momento, a cotação R$ 5,07 para o dólar, uma baixa de 0,15%. Avanço das forças russas na Ucrânia desacelerou, diz a autoridade ucraniana. Colheita da soja ultrapassa 50% em todo o país, informa a Conab. Conflito na Ucrânia estimula exportações de milho e trigo do Brasil, já falamos sobre isso. Indicador antecedente de emprego do Brasil toca em fevereiro em menor nível em 1 ano e meio. Vamos desmembrar essa notícia rapidinho? Olha só, o indicador antecedente de emprego do Brasil teve em fevereiro queda pelo 4º mês consecutivo para o menor nível em 1 ano e meio, apontou a FGV.
né, a Fundação Getúlio Vargas, apontando também uma recuperação lenta do mercado de trabalho. Segundo a nota do economista da FGV, Rodolfo Tobler, os últimos resultados sugerem que a recuperação do mercado de trabalho deve ser mais lenta do que a ocorrida em 2021. O ambiente macroeconômico difícil e potenciais riscos de aumento da incerteza global não permitem vislumbrar uma mudança na trajetória do indicador no curto prazo. Essa notícia já está disponível para você, depois ver com mais detalhes aqui, ok? Rússia pede retorno à coexistência pacífica com os Estados Unidos, como na Guerra Fria, diz chancelaria russa. Não sei como reagirá, até porque Joe Biden já trouxe para a mesa de discussão proibir o petróleo russo, isso não agradou nada a senhor Vladimir Putin, mas, né, não sei como eles estão vendo essa situação toda. A OTAN está bastante fortalecida, a Rússia também está bastante determinada, a Ucrânia também. Então não sei como é que pode ser essa coexistência pacífica proposta aí pela chancelaria russa. Vamos monitorar. Olha só, ações da China fecham em baixa com crise na Ucrânia e temores sobre a inflação. B3 nomeia André Milanês como seu novo CFO. Na ONU, Estados Unidos e aliados pedem à Rússia que permita passagem segura de civis da Ucrânia. Segundo a própria Rússia, já foram criados os chamados corredores humanitários em 5 cidades. Isso é determinante, não é só para tirar os civis, mas é para permitir que chegue em segurança e de forma efetiva ajuda para as pessoas que estão ali sitiadas nessas localidades de confronto. Então, falta água, falta alimento, falta luz, faltam suprimentos hospitalares, faltam medicamentos e, segundo o prefeito de Mariupol, se eu não me engano, uma criança teria morrido de desidratação por lá. Então, pelo amor de Deus, né? Os desdobramentos de qualquer guerra é muito devastador e a gente tá aí monitorando toda essa situação, tá? Estamos acompanhando. Bom, seguindo aqui com as nossas notícias, produção de óleo de palma em 2022 será insuficiente para atender a demanda, diz analista. Sobem os preços do óleo de palma, sobem os preços do óleo de soja, sobem os preços do óleo de girassol, já que a região que está em conflito é responsável, a Ucrânia, por 80% das exportações globais de óleo de girassol. Atenção, hein, moçada? Atenção que o mercado de óleo está bastante aquecido. Rússia alerta Ocidente sobre banir importação de petróleo. Negociação com a Ucrânia avança pouco. E eu quero destacar, para a gente terminar a nossa edição dessa quinta... Eita, eu já falei quinta, quarta, menos terça-feira, né? Da terça-feira, uma notícia que a Virgínia Alves, que está lá no Cerrado Mineiro, lá em Patrocínio, em Minas Gerais, colhendo ali informações, e hoje a Virgínia, inclusive, vai participar mediando um debate chamado Mulher no Café, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Ela vai mediar esse evento de mulheres que trabalham ali na cafeicultura, que atuam efetivamente para a cafeicultura, e ela trouxe uma matéria para a gente com a história, né, de uma produtora que começou com um café depois de ter uma história numa família muito tradicional de leite. O pai dela foi o terceiro maior produtor brasileiro de leite. Aí ela foi aos poucos mudando, né, a história de sucessão familiar, de sucesso, bons casos e bons exemplos sendo registrados pelo Notícias Agrícolas, né? E ela então começou com o café, se destacou com a qualidade do seu produto e além de abrir inúmeras oportunidades para outras culturas, a família agora então vai ampliando o seu portfólio, né? O nome dela é que eu quero pegar aqui para vocês, Alice Nunes, né? E essa informação, essa notícia, essa reportagem já está disponível, vou deixar para vocês aqui nos comentários, né? No Notícias Agrícolas, para que vocês nos acompanhem por aqui, tá? Vou deixar nos comentários e vou deixar também nos comentários do YouTube, tá? No Instagram e tá no YouTube, tá? Como é que vocês vão acessar essa matéria? Tá na nossa página inicial, mas de qualquer forma, menu, notícias, café. E vai procurar por esse título que eu mandei para vocês, tá? Excelente, um material muito, muito sensível da Virgínia, né? Nada como contar a história de pessoas, né? O agronegócio é feito de gente, de mulheres como a Alice Nunes. Muito bom. Bom, deixa eu mandar para vocês aqui no Instagram também.
Prontinho. Esse é o caminho para vocês chegarem até essa informação, tá certo? Senhoras e senhores, 9h22 pelo horário oficial de Brasília. Tudo aquilo que você precisava saber nessa manhã de terça-feira, 8 de março de 2022, comentamos por aqui. Agora, deixe o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, a nossa programação ao vivo vai continuar. Tudo para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Boa terça-feira para você, bom trabalho. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui às 8h30, tá certo? Então, 8h30, 8h40, eu tô chegando para te atualizar com as principais e primeiras notícias da manhã, tá certo? Até amanhã, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.